Agora iremos começar a nossa leitura da página 71, como se reproduzem as plantas. Para dar origem a outra planta, existem diversas formas de reprodução, como, por exemplo, por meio de sementes ou por meio de estacas. Por sementes. As sementes desenvolvem-se a partir das flores, ou seja, após as flores serem polinizadas e fertilizadas. O nascimento da planta a partir de sementes ocorre pela germinação. Quando dizemos que a semente germinou, significa que ela se alojou em um meio adequado que a permite se desenvolver, originando uma nova planta. Há também sementes que podem cair da planta em lugares próximos ou ser levadas para outros lugares, tanto pelo vento ou pela chuva, quanto por animais, que as carregam e as deixam cair em locais distantes, favorecendo a propagação das plantas nas diversas áreas. Para a semente germinar, é preciso espaço, água e temperatura ideal, terra fértil, está sadia e inteira. E agora iremos para a página 72. Na maioria das plantas existem sementes. Estas geralmente estão envolvidas por um fruto. Observe, existem frutos que possuem muitas sementes, outros têm apenas uma semente, que chama-se de caroço. Aí vocês estão vendo, de um lado, frutos com muitas sementes, do outro, frutos com uma semente, ou seja, caroço. As sementes podem ser, ou melhor, ter várias formas, cores e texturas. Há sementes como amendoim, milho, feijão, soja e ervilha, que servem de alimento. Falamos da reprodução por sementes, agora iremos para estacas. Por estacas. Estacas são galhos da planta que, separados delas, podem dar origem a um novo vegetal, como é o caso da roseira. Veja as imagens abaixo. A estaca consiste em retirar um galho de uma planta adulta e colocá-lo em um solo com condições ideais. Depois, é só esperar o seu desenvolvimento. Assim, a reprodução por estacas não depende da formação das flores. E agora iremos para a página 73. Outras formas de reprodução. Assim como a roseira, outros vegetais conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule e de suas raízes. Observem abaixo. A bananeira se origina a partir de um caule que cresce embaixo do solo, do qual surgem folhas e raízes. Os brotos que surgem nas batatas são capazes de enraizar-se e originar um novo vegetal. As batatas são caules comestíveis consideradas como uma rica fonte de nutrientes. Finalizamos a nossa leitura e agora iremos para a atividade das páginas 74 e 75. Vamos lá? Vocês irão dar uma paradinha, depois iremos para a nossa autocorreção. Fizeram? Então agora nós iremos para a nossa autocorreção. Aprendemos que para dar origem a outra planta, existem diversas formas de reprodução. Exemplo, por meio de sementes e por meio de estacas. O nascimento da planta a partir da semente ocorre pela germinação. Germinação é o processo de crescimento de uma planta a partir da semente. O que é preciso para uma semente germinar? Ela precisa de espaço, água e temperatura ideal, terra fértil e uma semente sadia inteira. As estacas. Estacas são galhos da planta que, separados dela, podem dar origem a um novo vegetal. Alguns vegetais
consegue se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule ou da sua raiz. Existem frutos que possuem muitas sementes e outros frutos apenas uma só semente, ou seja, um caroço. Vocês sabiam que as sementes, elas podem ser transportadas pelo vento, pela água ou por animais? E agora vamos começar nossa autocorreção. Página 74. Número 1. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Nós temos 4 frases. Primeira frase. Somente as sementes são responsáveis pelo surgimento de novas plantas? Verdadeiro ou falso? Falso. O reflorestamento ajuda a formar novas florestas? Verdadeiro. A melancia possui apenas uma semente? Falso, porque possui várias sementes. A estaca é feita com galhos de uma planta já adulta? Muito bem, verdadeiro. Número 2. Escreva ao redor da planta em desenvolvimento do que ela precisa para crescer saudável e dar frutos. Do que uma planta precisa para crescer saudável? Ela precisa de luz, água, calor, espaço e ar. Número 3. Numere as imagens de acordo com as etapas de desenvolvimento da semente. Quais são as etapas de desenvolvimento de uma semente? Aí nós temos etapa número 1, depois etapa número 3, etapa número 4 e etapa número 2. Página 75, número 4. Escreva o nome de frutos com uma semente, várias sementes. Vocês podem escrever de acordo ao saber de cada um. Número 5. Ordene as sílabas e descubra 2 modos de reprodução das plantas. Aí nós temos letra A e letra B. Quais são os 2 modos de reprodução de uma planta? Letra A, sementes. Letra B, estacas. Número 6. Responda as perguntas abaixo. Letra A. O que é preciso para uma semente germinar? Para uma semente germinar, ela precisa de quê? Ela precisa de água, temperatura ideal, terra fértil, não é? Espaço. Ela precisa também, vamos dizer, de uma semente inteira e sadia. B. Como as estacas podem ser feitas? Como é que elas podem ser feitas? Com galhos da planta que são retirados e colocados em solo apropriado para o seu desenvolvimento. Número 7. Desenhe no quadro abaixo exemplos de plantas que se desenvolvem a partir de sementes e estacas. Este desenho é livre, cada um fará o seu, mediante o seu conhecimento. Chegamos ao final da nossa autocorreção. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos.